Feliz sábado, irmãos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Amém. A ministração do louvor nessa manhã, algo que o Senhor quer falar nos nossos corações, se chama Arrume a Sua Mala. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, a página é 1371. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nesses versículos, no 15 e no 16, no 15 fala assim, vede prudentemente como andais, e os dias são maus. Nesse tempo de jejum, que o Senhor pediu da nossa parte, o Senhor tem ministrado muito ao meu coração com relação à preparação para estarmos no céu. E nós sabemos que para ir para o céu, o caminho cada vez mais é estreito. E o Senhor me lembrou de uma pregação em que o pastor ele trouxe um sonho da senhora White, em que o sonho mostrava uma imagem muito bonita, que era sobre o caminho estreito. Então, quando eu não me recordo o nome da pregação, mas eu me recordo o que marcou bastante para mim foi essa imagem do caminho estreito e do precipício ao lado. E eu gostaria, então, de estar compartilhando com vocês parte desse sonho. Então, eu lerei uma parte desse sonho e depois a gente vai compartilhando. Em agosto de 1868, sonhei que estava com uma grande multidão. Parte daquela assembleia apresentou-se para viajar. Interessante ver que parte dessa assembleia, todos estavam, não sei se lá de trás dá para todos verem, mas todos estão sorrindo, né? Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. De um lado havia um profundo precipício e do outro uma muralha alta, lisa e branca. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares, parecia tão estreita que concluímos não mais poder viajar com as carroças carregadas. Desatrelhamos os animais com a parte da bagagem. Prosseguimos nós. O caminho continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar junto à muralha para não cair do caminho estreito ao precipício. Fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos apertava-se de encontro à parede e nos compelia para o precipício. Receávamos cair e ser despedaçados nas rochas. Retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou no precipício. Continuamos a cavalo, receando grandemente que ao chegar aos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos.
Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo caminho. Tornando seu caminho cada vez mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamo-los e prosseguimos a pé, em fileira, um seguindo as pegadas do outro. Neste ponto, apareceram pequenas cordas que caíam da alvíssima muralha. Estas foram avidamente agarradas por nós, para nos ajudarem a manter o equilíbrio. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. O caminho se tornou tão estreito que concluímos não poder viajar mais calçados. Com maior segurança, perdão, irmãos. Concluímos poder viajar com maior segurança sem o calçado. Assim, descalçamos-nos e fomos a certa distância. Logo, decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem meias, e foram tiradas e viajamos descalços. Pensamos então naqueles que haviam se acostumado com as privações. Pensamos então que aqueles que não haviam acostumado com as privações e dificuldades, onde estavam os tais agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados para trás. E apenas permaneciam aqueles que haviam se acostumado a suportar as dificuldades. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos. Aumentou o nosso perigo de cair no caminho. Comprimíamos junto à muralha e não podíamos nem assentar bem os pés no caminho, pois era estreito demais. Apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas, exclamando, temos apoio de cima, temos o apoio de cima. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão. Eu me lembro quando o pastor ele mostrou isso, eu confesso que não me causou tanta angústia e tanta aflição como nesse tempo em que nós estamos vivendo agora. Em que naquela parte quando diz que onde estavam aqueles que estavam conosco antes, né, que conforme ia caminhando, ia se tornando cada vez mais difícil, aqueles que não deixaram as privações, as coisas dessa vida, eles foram deixados para trás, eles caíram. E esse é um tempo de preparação. Esse é um tempo que o Senhor está nos dando oportunidade para que a gente arrume a nossa mala. Mas como vocês viram, ali não é uma mala física, mas sim é uma mala espiritual. Em 2011, uma amiga me chamou para fazer uma viagem missionária em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu fiquei toda encantada com a viagem. Ela me presenteou com a passagem e nós fomos juntas. E nessa preparação, era esse trabalho que aconteceu em Porto Alegre, esse trabalho ia reunir umas 500 pessoas para mais. E pessoas de vários lugares assim, do Brasil iriam para Porto Alegre. E essas pessoas iam estar fazendo uma evangelização. E essas pessoas seriam divididas em grupos de 15, e cada um ia para uma cidade vizinha ali do Rio Grande do Sul, para estar evangelizando. E eu me lembro que a minha amiga falou assim para mim, olha, você acredita que tem uma cidade lá que, nossa, é muito, o povo fala que é horrível,
que tem um lugar que se chama Macumbódromo. A cidade tem cheiro de morte. Nossa, e é muito horrível. Eu falei, nossa, mas não, isso daí, eu já expulsei demônios. Nossa, eu jejuo, eu faço jejum uma vez por semana, eu vou na casa da Dona Eunice. Eu estava me achando assim, suficiente, o orgulho, e eu não me preparei para isso. Pelo contrário, eu preparei a minha mala física. Eu pensei, bom, 15 dias eu vou ver tanta gente diferente. Eu pensei nas roupas em que eu iria, eu pensei no tipo de calçado, eu ainda fiquei preocupada, porque no avião tinha o peso certo da mala. Mas eu estava preocupada no meu eu, em que eu iria ver as pessoas. Irmãos, quando chegou lá, então foi por sorteio, e eu caí em que cidade? Nessa cidade, no Macumbódromo. E eu caí ainda, na minha equipe, ainda tinha pessoas da mesma que foram com o mesmo pensamento que eu tenho. Estavam ali, sabe, para passear, para ver gente. E quando eu cheguei naquela cidade, realmente era um cheiro, porque nas ruas, lá na cidade de Alvorada, as pessoas, elas faziam sacrifícios para Satanás, e elas faziam nas ruas, então tinha cabeça de cabritos, era um cheiro horrível, tinha velas vermelhas, e aquilo lá me angustiava tanto, eu fiquei muito, muito mal. Ao ponto de quando a gente chegava nas casas e batia a palma, a maioria das pessoas eram macumbeiras, eram pais de santo, e ele nos confrontava e não havia preparação nenhuma. E isso me angustiou muito, muito, muito. E agora, trazendo isso para a minha vida no tempo de hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de preparação. Ali ainda eu tive a misericórdia de Deus, o Senhor ainda socorreu, mas foi muito difícil. Se eu tivesse me preparado espiritualmente, se eu tivesse orado, se eu tivesse jejuado, teria sido diferente. E nesse tempo agora, como nós vimos no sonho, é o tempo de preparação em que nós precisamos arrumar as nossas malas. E as malas não são as malas físicas, não são as coisas dessa terra. Mas para que a gente arrume a nossa mala espiritual para o céu, nós precisamos primeiramente esvaziar. Porque o Senhor fala nessa manhã que nós estamos com malas sim. Nós estamos com malas cheias ainda de ofensas, como o irmão começou o culto, com malas cheias do quê? De mentiras, com malas de pessoas que querem preservar o seu eu. E o Senhor está nos chamando para arrumar as nossas malas, mas arrumar a nossa mala espiritual com as coisas que o Senhor tem nos dado, culto após culto. Então eu vou falar para vocês o que é necessário levar na sua mala. Palavra de Deus. No Salmo 119 diz assim: a tua palavra eu tenho escondida no coração, para não pecar contra ti. O coração é a mente. E juntamente com a palavra de Deus, o que nós precisamos também? O jejum e a oração. A jejum, oração e a palavra de Deus precisa estar na nossa mente o tempo todo. Porque se eu guardo a palavra de Deus no meu coração, as coisas que virão estão por vir, esses dias que nós já vimos, nós já estamos vivendo esses dias maus, nós não iremos cair, nós não iremos ser destruídos, porque como a pastora compartilhou conosco no sábado passado, a nossa palavra precisa, na nossa mente precisa estar a palavra para que nós não venhamos ser enganados por Satanás. A pastora nos disse na pregação que era para nós orarmos e perguntar se nós não estávamos sendo enganados, se nós não estávamos sendo iludidos.
ela passou para nós também uma tarefa, que era para a gente também estar ouvindo o áudio lá do caso Raquel. E será que nós fizemos isso? Foi uma pregação tão importante, são coisas tão importantes que o Senhor tem trazido pregação após pregação, que o Senhor tem trazido à igreja. Será que nós temos guardado a nossa mente, mas não só aqui no culto, mas quando nós chegamos lá no domingo, depois na segunda, na terça, nós temos nos alimentado com a palavra de Deus? Porque só esse momento, 2 horas que nós passamos aqui na igreja, não é o suficiente. Não é o suficiente, nós precisamos nos alimentar cada dia mais da palavra do Senhor. Porque é a palavra que vai nos libertar, é a palavra que vai nos santificar. Agora, a santificação, precisamos colocar na nossa mala espiritual, a santificação. Seria a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Aqui, quando diz seguir a paz com todos, Paulo, ele estava exortando os judeus. Ele exortava os judeus a olharem para Cristo, aceitarem a correção de Deus, a suportarem os sofrimentos, a serem fortes em Cristo. Ele falava para empenhar essa paz, esse seguir a paz, não é passar a mão na cabeça do irmão, mas é o quê? Confrontar esse irmão em amor, é levar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, fazer a vontade de Deus, e aquele irmão que não tem conseguido seguir nessa vontade de Deus, aquele irmão que está em pecado, eu então falar dessa paz que é Cristo Jesus, é ajudar. O Senhor já nos disse que nós somos uma igreja de covardes, porque muitas vezes nós vemos o irmão em pecado, nós vemos o irmão fazendo coisas erradas, mas nós não queremos nos envolver. Aquilo vai dar trabalho. E essa que vos fala também é assim. Numa pregação anterior a essa, lembra que eu falei para vocês que eu não queria confrontar, eu não falei nada com relação a Luísa, eu havia visto, mas eu não quis falar nada, porque iria dar trabalho. Não, eu quero ficar bem com todos. Passaram-se alguns dias, eu estava ali na frente da igreja, e eis que passou uma irmã da nossa igreja, e o Senhor me colocou os olhos nela. E já tinha algumas vezes que eu e a Simone, nós havíamos confrontado essa irmã porque ela estava fazendo algo errado, algo que a pastora já havia também conversado com ela, mas ela ainda continuava no erro. Mas quando eu vi essa irmã, o Senhor me trouxe à memória, mas eu falei, não, eu não vou me envolver, novamente caindo no erro. Não vou me envolver. Não, nossa, nós já falamos para ela, não vou falar nada. E eu deixei passar. E quando foi à noite, o Senhor me acordou. O Senhor me acordou com o nome dessa irmã, e eu orei e falei, tá bom, Senhor, eu vou conversar. E eu fui e conversei. E nós precisamos, nós temos, não adianta nós corrermos disso, porque o Senhor vai estar nos cobrando com relação a essas coisas. De nós, esse seguir a paz, é isso, é você e fazendo a vontade de Deus, confrontar o irmão, ajudar o irmão que está no erro, não passar a mão na cabeça dele. E sem santidade, ninguém verá a Deus. A santificação é um processo de uma vida inteira. Os que querem ir para o céu precisam ser santos primeiro aqui na terra. Porque lá no céu não adianta os mentirosos, aqueles que ainda estão atrelados às obras da carne, à mentira, à glutonaria, aqueles que estão atrelados à idolatria do seu eu, tudo aquilo que o Senhor abomina, esses não adianta, não estarão no céu.
A santificação do nosso ser, ela é realizada quando nós contemplamos a Cristo, cada dia mais, constantemente em fé. E o próximo item que nós precisamos colocar na nossa mala é a fé. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Gálatas 5:5. A fé, nós temos que cada dia mais estar com a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Que é somente pela fé, mas não uma fé vacilante, não duvidando, mas crendo, porque vão vir, não adianta, vão vir dificuldades, vão vir provações, vai acontecer como a pastora mesmo disse. Vai acontecer, como a pastora mesmo disse, de falarmos, como diz lá, olha o Cristo, e somente você ter coragem de falar assim, não é o Cristo. Será? Eu fiquei me colocando nesse lugar. Se todo mundo falando que era Cristo, será que eu teria coragem? Será que quem somos nós no meio da prova? Será que nós vamos estar tão firmados, que a nossa fé vai estar tão firmada em Cristo, em que nós vamos realmente confiar que não é? E nós precisamos estar cada dia mais firmados em Cristo. O próximo item da nossa mala é a perseverança. E serei odiado de todos os homens por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É Marcos 13:13. Acho que não apareceu. É isso, Jorge? Não apareceu ali. Então, por mais que venham tribulações, angústias, por mais que haja perseguições, o Senhor quer que nós perseveremos. Porque aquele que perseverar até o fim, porque a coroa que o Senhor tem para cada um de nós, ela não é dada para o que desistiu, para aquele que não perseverou, mas sim para aquele que aguentou ali firme, junto a Cristo. E esse que perseverar até o fim, este sim será salvo. Então persevera, igreja. Está difícil, mas persevera. Persevera, não desista. E outro item muito importante é a gratidão. No Salmo 103:2 diz assim: bendize ao Senhor a minha alma, e que eu não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. No tempo quando a gente está em prova, quando a gente está em dificuldade, o Senhor manda as provas para realmente trabalhar no nosso caráter. Irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos de tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós? E nós começamos o quê? A murmurar. E lembra-se daquele povo lá no deserto? Eles não entraram, eles foram destruídos porque eles murmuraram. Peça para o Senhor trazer a sua memória. O Senhor tem feito muito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Mas infelizmente, muitas vezes na hora da prova, nós esquecemos essas coisas. Nós esquecemos das vitórias, das pedras memoriais que nós temos. E hoje o Senhor está falando assim, olha, coloque a gratidão na sua mala. Nós iremos cantar um cântico que diz assim, Ele vem para te salvar. E nessa manhã, o Senhor está te chamando, esvazia a sua mala de tudo aquilo que é teu. Esvazia e preencha com santificação, com amor, com a palavra do Senhor, com fé. Esvazia de toda mentira, de toda inveja. Esvazia de todas as ofensas e enche. Ele está aqui nessa manhã para te salvar. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe por que você está cansado? Porque você está sobrecarregado? Porque na sua mala você ainda está carregando as coisas dessa vida. E não adianta você achar que
carregando as coisas dessa vida, você vai ser vitorioso. Pelo contrário, você vai cair no precipício. Deixe nós, como em Filipenses, diz que nós somos cidadãos dos céus. Se nós somos cidadãos dos céus, então nós somos estrangeiros nessa terra. E o Senhor fala que nós ainda, por mais que Ele nos chamou como os remanescentes, por mais que Ele nos chamou para estar levando a mensagem para o povo aí fora, a gente só fala. A gente só fala que a gente sabe que nós aqui somos estrangeiros, é o nosso lugar. Mas, infelizmente, nós ainda queremos as coisas desse mundo. Ainda na nossa mala ainda há muitas coisas desse mundo. E o Senhor tem chamado vocês, tem nos chamado nessa manhã. Deixe as coisas desse mundo. Esvazie a sua mala dessas coisas e busque as coisas daquele que o Senhor tem oferecido, daquilo que é eterno. Amém?